esse rebanho, ministrar a palavra do Senhor Jesus a essa igreja. Estamos chegando no finalzinho do ano e chegou no final do ano, parece que o camarada quer dar uma esmorecida, né? O diabo não tira férias não, viu, irmão? Você sabia disso? Ele está a tempo e a fora de tempo procurando nos tragar aí. A gente precisa manter o foco, estar em Cristo, e Deus vai nos dando vitória. Malaquias 2, versículo 10, a gente vai orar, pedir direção ao Senhor e vamos lá. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui na Tua presença e queremos glorificar o Teu santo nome. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, a fazer o Teu querer, a fazer a Tua vontade. Nos ensina a estar no centro da Tua vontade. Deus, nós somos inconstantes por natureza. Há dias que amanecemos bem, há dias que amanecemos, Senhor amado, com a fé de Abraão, e outros dias, Senhor, somos como Tomé. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude na trajetória desta caminhada. Meu Deus amado, aqueles que estão vivos, que possam dar força àqueles que estão caindo, desanimados. Muitos dos nossos irmãos já desistiram da fé, Senhor. Já não tem mais ânimo de vir à Tua casa. Já não tem mais ânimo de Te cultuar. Mas a Tua palavra, ela não permite que nós venhamos morrer no meio desse caminho. A Tua palavra, Senhor, ela nos dá fé, ela nos dá força. Ela é o nosso alimento. É por isso que toda terça-feira, Senhor, nos reunimos aqui. E hoje, Senhor amado, da mesma forma eu quero Te pedir por essa igreja, por tudo aquilo que será transmitido sobre esse altar. Que a Tua verdade, que a Tua única e verdadeira verdade, a Tua palavra, ela possa encontrar, Senhor, coração fértil nesta noite. Que nós possamos, Senhor amado, ser tocados pelo poder da Tua palavra. Que nós possamos ser alicerçados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Senhor, que dúvidas possam ser sanadas. Meu Deus amado, que nós possamos sair daqui mais crentes, meu Deus, do que nós entramos. E o Teu nome vai ser glorificado. Pai, nos ajuda, Senhor amado, a cultuar o Teu santo nome. Fala conosco, usa a minha vida. Toca na minha mente, no meu coração, meu Deus amado e santo, nas minhas cordas vocais. E fala com a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e nós Te agradecemos. E quem crer assim, diga amém, amém e amém. Vamos lá. Queridos irmãos, hoje a nossa sessão é o capítulo 2 do livro do profeta Malaquias. E nós vamos do versículo de número 10 até o versículo de número 16. Essa é a quarta mensagem do último livro do Antigo Testamento. E dessa forma aqui nós estamos falando sobre uma sessão que ele traz uma advertência sobre a infidelidade conjugal. Na verdade, os tópicos aqui são crises familiares, casamentos mistos, como é que Deus trata o divórcio, são os assuntos que ele vai tratar do versículo de número 10 até o versículo de número 16. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Primeiro, a gente pode afirmar aos irmãos que o que você acredita, o que você crê, vai determinar a sua vida. A teologia que nós acreditamos, a visão que nós temos, vai determinar o que será a nossa vida. E por esse fato, os sacerdotes, por eles estarem ensinando o povo a palavra errada, o povo estava se corrompendo. Por quê? Porque se eu acredito em algo que não é a verdade, eu vou tomar todos os meus princípios e vou aplicar naquilo. E o resultado disso foi o que nós vimos nas mensagens anteriores. Sacrifícios sendo feitos de forma errônea, sacerdotes corrompidos, culto adulterado, Deus muito entristecido, o profeta com uma palavra de juízo e por aí vai. Mas nós vamos observar que práticas erradas, elas são frutos de princípios errados. Se eu trago comigo princípios errados, isso vai refletir em todas as minhas práticas de vida. Quando Deus ele fala sobre família, e segundo, nós vamos observar que a família, ela vai determinar a igreja. Uma igreja saudável é o reflexo de famílias saudáveis. Uma igreja forte é um reflexo de uma igreja forte, de famílias fortes, igrejas fortes. E muitos lares estão
desestruturados. Na verdade, muitos lares de crentes estão desestruturados. E isso é muito realmente perigoso. Isso reflete até mesmo no nosso culto. Porque às vezes, eu falo de modo geral, a gente até chega e tenta camuflar uma situação, quando na verdade nós não podemos enganar a Deus. Aquele conhecido fato da mensagem anterior, que Deus disse para o povo assim: olha, eu sei que vocês têm um cordeiro bom aí, e vocês estão me apresentando um cordeiro coxo. E por esse fato a gente tenta, sabendo que muitos lares estão desestruturados, a gente tenta camuflar uma situação. Outro ponto interessante é quando nós olhamos a situação de casamentos mistos, que é o que o profeta vai falar aqui. Na verdade, esse povo chegou a um declínio tão grande que eles tiveram outrora feito uma aliança com Deus. Essa aliança incluía preservar o casamento que era entre as pessoas do mesmo povo, da mesma fé. E no interim disso aqui, eles se misturaram com casamentos com pessoas que tinham uma cultura pagã de adorar outros deuses. E isso aqui trouxe um problema muito grande. Quando nós olhamos essa situação e esses casamentos mistos aqui, eles já ameaçavam muita coisa. Por exemplo, casar com pessoas de outros povos ameaçava a teocracia judaica, né? Porque ameaçou o culto ao Senhor. A pessoa, você cristão, casou com uma budista, aí de manhã o teu filho vai para a igreja e à noite ele vai adorar Buda. Era praticamente isso que estava acontecendo aqui, o famoso jugo desigual. Deus, na sua lei, tinha de alguma forma alertado aquele povo que eles casassem com pessoas da mesma fé. Escute, o problema não era nem a etnia, não era eu ser argentino e a minha parceira ser brasileira. Por quê? Porque Boaz casou com Ruth, uma moabita. O problema, na verdade, era o adultério religioso. Era se misturar com pessoas que adoravam outros deuses. Deixa eu te informar, quando o profeta Malaquias, ou melhor, quando o profeta Ageu trouxe o povo para reconstruir aquele muro, nós sabemos pela história que os samaritanos quiseram participar, porque os samaritanos, eles eram uma mistura de judeus com outros povos. Quando o reino do norte acabou, eles foram para o cativeiro, lá eles se misturaram com outros povos, tiveram filhos com outros povos e nasceram uma raça mista que os judeus chamavam de cachorros, que eram os samaritanos. E quando o povo recebe o retorno de Deus da Babilônia, e o muro, ou melhor, o templo começa a ser reerguido novamente, os samaritanos também queriam participar, mas Deus não permite. E o porquê Deus não permite? Deus não permite porque eles têm outra nacionalidade. Não é isso. Deus veio para todos os povos, tribos, línguas e nações. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas Deus não permitiu eles virem porque eles estavam adulterados na questão do culto. Eles já tinham mesclado a adoração a outros deuses. Agora escute isso aqui e uma coisa muito importante. Vejam os problemas que isso vai causar. Por exemplo, casamentos mistos ameaçam a teocracia judaica. O divórcio colocava em risco a integridade da família. O abandono ameaçava desmoronar os lares em Israel, pelo fato de eles estarem casando com pessoas de outras nacionalidades. Muitos divórcios estavam acontecendo, inclusive, quando a lei do divórcio em Deuteronômio 24 foi dada por Moisés, nada mais, nada menos, isso foi dado para preservar as mulheres em meio a uma cultura extremamente machista. Por quê? Olha para mim, quando você observa no Novo Testamento, na Nova Aliança, todas as vezes que aparece uma situação de adultério, você nunca vê um homem na cena, você sempre vê só uma mulher. A samaritana, a mulher sírio-fenícia, a mulher adúltera de João 8. Cadê os homens? Porque pela lei era para estar os dois ali. Então, geralmente, sempre quem sofria com divórcio era a mulher. E quando Moisés dá a carta de divórcio, que diga-se de passagem, Malaquias vai deixar isso bem explícito aqui no texto, diga-se de passagem que nunca foi a vontade de Deus que o homem casado se divorciasse. Escute, permitir é diferente de querer. Deus permitindo não significa que Ele quer aquilo. Na verdade, Deus está dando ali uma trégua, porque Ele sabe que o coração do homem é pecador, é caído. Só que o casamento, irmão, ele é uma aliança com Deus. Capítulo 2, versículo 14, para quem está com a Bíblia aberta, o texto diz assim, ó: e vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira. Toca, meu filho. E a mulher da sua aliança. O versículo de número 14 vai mostrar que o casamento,
ele é uma aliança que teve por testemunha o próprio Deus. E nós vamos observar aqui que Malaquias vai tratar de alguns pontos que são fundamentais sobre o casamento. Olha só, essa passagem fala sobre família, divórcio e casamento. Repito, família, divórcio e casamento. Então o profeta Malaquias começa a tratar. Primeiro, ele vai falar sobre os limites da aliança conjugal. Tipo, primeiro ponto que eu posso provar nesse texto aqui, que o casamento ele é heterossexual. Biblicamente não tem como abrir para uma outra situação. O casamento biblicamente baseado em Gênesis, que ela vai colocar capítulo 2, versículo 24, ele é uma união heterossexual. Hetero, diferente. Sexual, ou seja, ela é para ser feita com uma pessoa de um sexo diferente. Um homem com uma mulher. Não existe uma pauta bíblica. E olha que coisa interessante. Esse princípio de um casamento heterossexual, ele vale para todos os lugares, para todas as culturas e para todos os tempos. Vou repetir, esse princípio absoluto, eterno de Deus, não relativo, que não pode ser mudado, e estão tentando na marra mudar isso aqui, inclusive algumas sociedades bíblicas, querendo dar uma trégua para algum tipo de pensamento, eles estão mudando alguns textos. Já tem uma Bíblia aí, irmão, da galera homossexual, que já tiram os textos paulinos e já tiram os textos de Levítico. Por quê? Porque eles entendem que Deus não tem esse princípio absoluto. Só que Gênesis capítulo 2, 24, ele diz: por isso o homem deixa pai e mãe e une-se a sua, tornando-se os dois uma só carne. Então nós não abrimos de forma nenhuma. E como repito, isso aqui vale em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os tempos. Então, biblicamente, olhando para esse princípio dessa aliança que foi feita pelo próprio Deus, nós rejeitamos o casamento homossexual. É por isso que um crente não tem como um crente ser petista, não tem como um crente ser comunista, não tem como um crente votar em políticos da esquerda. Por quê? Porque os valores bíblicos, eles são importantes, eles são verdade aqui, em qualquer cultura ou em qualquer tempo. Por exemplo, muitos estados norte-americanos estão oficializando o casamento homossexual há muito tempo. E os Estados Unidos se declaram uma nação protestante. Alguns estados aqui no Brasil, em leis federais, se você dar uma pequena pesquisada, você vai ver que existem várias leis que já tentam casar homem. E alguns estados já estão oficializando. Alguns anos atrás, eu tive o desprazer de estar assistindo um programa numa emissora que é chamado de lixo aqui no Brasil, que vocês sabem muito bem qual é, e uma certa apresentadora que tem um programa matinal sobre comida, que também vocês sabem quem é, você vai observar que ela estava fazendo um casamento de dois homens. Essa apresentadora, com uma imagem de uma santa, entre aspas, ela estava abençoando o casamento de dois homens. Coloca para mim, minha filha, Levítico, capítulo 18, versículo 28. Mas pastor, Levítico, só que esse Levítico que você vai ler não faz parte de uma lei cerimonial. Isso aqui faz parte da lei moral, e a lei moral de Deus, ela é eterna, ela está em todos os tempos. E Deus disse assim, que não aconteça que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de 18:22, eu disse isso, 18:22, Levítico 18:22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele, como se fosse mulher, porque isso é o quê? É abominação. Olha o que Paulo falou, Romanos capítulo de número 1, versículo 24 até o 28. Vamos bem rápido, minha filha, o tempo está correndo. Romanos capítulo 1, 24. Paulo diz da seguinte forma: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Até o 28. Eles trocaram a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? Casamento heterossexual. Trocaram a verdade de Deus, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à sua natureza. 27. Por dessa forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo uma merecida punição. Preste atenção. Se a Bíblia abre para isso, olha como seria a história da humanidade. Adão tinha casado com Ivo e eles tinham morrido e ele tinha acabado a humanidade.
Só que como ele casou com Eva, ô glória, aí deu uma semente para a gente prosseguir. Então a Bíblia vai chamar tudo que é o contrário a esse pensamento absoluto, vai chamar isso algo que Deus abomina. O casamento, ele é olhado por Deus primeiro dessa forma. Segundo, ele é um casamento abençoado e ele precisa ser heterossexual. Olha aqui esse ponto. O casamento, ele é uma união monogâmica. Ele é uma união o quê? Tem agora os canais de televisão estão ensinando aí o trisal. Não é casal, é um trisal. É um par, um homem e uma mulher, ou mais um homem ou mais uma mulher. E as atrizes globais, com seus corpos perfeitos, com a sua aparência bonita, tratada, elas estão fazendo aí, meu irmão, uma cachorrada só. Estão tentando imputar na cabeça da sociedade que isso aí é normal. Só que escute, sempre Deus optou, porque quando Deus instituiu, ele instituiu a monogamia. Como assim, pastor? Todas as vezes que você vai olhar poligamia, você vai observar que ela foi fruto de desobediência. Monogamia, um casal, um homem e uma mulher. Mono, um. Poli, vários. Ou seja, você vai encontrar realmente vários homens na Bíblia que tiveram várias mulheres. Agora me mostre um lá, onde a monogamia não se estabeleceu, que não teve conflito. Irmão, só para te dar um exemplo, só que eu não tenho tempo. Abraão. Quando Abraão casa, ou melhor, quando Abraão gera de Agar Ismael, sabe quem vem de Ismael? Todos os árabes que existem hoje. Sabe quem perturba Israel 4.000 anos depois? Os descendentes de Agar. Se Abraão tivesse permanecido e esperado a promessa de Sara, olha isso, não teria gerado tanto conflito. Olha para o lado de Ana e de Eucana, conflito. Olha para o harém de Davi, conflito. Olha o que Salomão sofreu, ou seja, onde a poligamia entrou, teve consequências. E Deus permitiu, porque o homem realmente tinha o coração caído, mas sempre a vontade de Deus foi um homem e uma mulher, um casal só, e escute, até que a morte os separe. Agora, os casais, presta atenção, irmão, isso aqui é sério. Agora os casais estão conquistando a sua liberdade financeira, estão conquistando espaço no mercado, e eles não querem mais a mulher que sofreu com eles. Eles não querem mais a mulher porque agora ela está gordinha, ela está acima do peso, o cabelo dela não está legal. E como ele tem muito contato, a nossa cultura é uma cultura aberta, olha para mim, nossa cultura é uma cultura que a gente vê todo tipo de porcaria, porque isso está explícito de toda forma. Ele tem uma mulher idealizada, então é muito comum você ver pessoas que cresceram junto, sofreram junto, que tem aí seus 15, 20 anos de casado, estão se divorciando. Por quê? Porque as pessoas estão sendo influenciadas, quando na verdade a ordem bíblica é, vocês vão se unir, e lá vai a palavra que a feminista odeia. Desde 1960, a revolução sexual ela foi um estrondo no mundo todo. Isso dificultou mais ainda. Depois de 1960, lá vem a onda feminista. E a onda feminista falou assim: mulher não nasceu para estar numa cozinha. Mulher não nasceu para estar cuidando de filhos. Mulher não nasceu para estar cuidando de marido. Mulher não nasceu para cozinhar, passar e lavar. Então tentaram colocar na cabeça da mulher que isso diminui ela, que isso rebaixa ela. Então agora os casais, eles estão com a mente, olha aí, aberta. Lembra da mensagem que eu preguei aqui no Dia dos Pais? Segundo domingo de agosto, homem ou meninos, falando sobre a Playboy. Revolução sexual estourando ali, feminismo estourando. Agora os homens não querem ter só uma mulher, só que aí vem Deus e fala assim, vocês vão se unir. Um homem e uma mulher, e lá vai, e será até que a morte os separe. Não, irmão, eu preciso ouvir um glória a Deus. Ou você vai preservar isso até o final da sua vida, ou você vai ficar virando aí o Fábio Júnior Gospel. Tem uma cantora aí, muito conhecida, que ela canta para criança, que ela está no 5º casamento. Viu? Ela está no 5º casamento, essa cantora. Essa mulher era para ser proibida para cantar nas igrejas. Porque uma mulher, irmão, que está entrando no 5º casamento cantando para criança, no mínimo um bom exemplo ela não é. O Dr. Warren Wiersbe diz o seguinte, escute: casamentos homossexuais e outras variações desse tipo
são totalmente contrárias à vontade de Deus. Preste atenção para mim. Não importa, segure essa palavra, não importa o quanto psicólogos, ativistas, juristas, não importa quantos legisladores digam o contrário, o que a Bíblia diz é aquilo que sempre vai prevalecer. É muito comum você ver nos podcasts da vida, quem, pastor? Esses psicólogos, sociólogos, juristas, pessoas tentando enxertar na cabeça que isso é normal. Só que nós temos princípios que são verdade em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os tempos, que Deus abomina isso. Segundo, olhe para mim, o casamento é uma união monossomática. O que significa isso? Quando ele fala monossomática, ele está dizendo que o casamento é para usufruir de uma das melhores coisas que Deus deixou. Pergunte o quê? Em alto e bom som, senão não fala o quê? Sexo. Casamento é uma união monossomática. Ele precisa ser usufruído. O que, pastor? O sexo. Olha para mim. Sexo antes do casamento é prostituição. Sexo depois do casamento ou extra-casamento é adultério. O único lugar que Deus abençoa o sexo é onde? Dentro do casamento. Ou seja, se tu queres ter uma relação sexual abençoada, é só entre um marido e uma mulher. E olha como Deus é perfeito. Dá uma glória a Deus e eu te falo. Quando Deus pega o sexo e restringe ele dentro da família, ele está livrando a sociedade de ser destruída. Me prova, pastor, provo. Quando o homem pula a cerca, vou falar do homem, que sempre quem faz é o homem, mas as mulheres também fazem. Mas quando o homem pula a cerca e tem os seus 3, 4 extras conjugais, 3 filhos fora, ele está destruindo a sociedade devagar. Por quê? Aqueles filhos vão crescer sem pai, aqueles filhos vão crescer sem princípios, aqueles filhos vão crescer com traumas, aquelas crianças vão crescer sem uma imagem de alguém como referência e provavelmente, eu vou dar dados aqui, tá? Provavelmente eles crescerão e serão pessoas que influenciarão a sociedade de forma negativa. Por quê? Porque aquilo que era para ser perfeito, preservado, guardado, irmão, presta atenção. Quando eu caso, dá uma glória a Deus aí, e preservo as coisas de Deus dentro do casamento, eu estou preservando a semente que Deus tem para fazer o nome dele ser glorificado. Por exemplo, o pai casou, pai e mãe, casamento o quê, pastor? Casamento heterossexual, casamento monogâmico, casamento monossomático, tudo no padrão que a Bíblia quer. Os filhos vão crescendo como? Com um só ensinamento, com um só princípio, olha isso, com uma só direção. Agora pega um casal, de repente a mulher está na igreja, olha para mim, e ela está vindo no culto, e ela vem para o culto, e ela está atrás de um varão, ela está fazendo a obra. Pastor Fernando, era para ela estar fazendo a obra. Paulo diz que quem é solteiro se preocupa com as coisas do Senhor, e quem é casado se preocupa com as coisas do marido. Então, escute uma coisa, a partir do momento que tu casar, no bom sentido da palavra, se tu acha que tu não tinha problema, eu não estou falando que o casamento é problemático, não é essa o teor da minha fala, mas tu vai ter. Por quê? Tu vai conviver com uma pessoa diferente de ti, tu vai conviver com uma pessoa que tem uma cultura diferente de ti, tu vai conviver, eu estou falando para as mulheres, com uma pessoa que vai mandar em ti. Dá uma glória aí, mano. Porque olha o pensamento da mulher: sair da casa dos meus pais, agora vou ser livre. Não vai não. Agora você vai estar sob a tutela do seu esposo. Viu? Agora presta atenção, era para ela estar fazendo o trabalho do Senhor. E outra coisa, olha para cá, crente, tem todo um padrão bíblico. Que padrão? Não casa com jugo desigual. Deus querendo te livrar de algo, lá da frente ele fala: escolhe. Quem? Escolhe crente, que tenha a mesma fé que tu tem, que seja servo de Deus, temente a mim, que goste do trabalho. Ou seja, você vai olhar as características para não errar, e às vezes ainda erra. Mas ela simplesmente se apaixona por um católico. Por quê? Porque o católico é bombadão, bonitão, se cuida, cheirosão, top, tem 10 mil seguidores no Instagram, ela fica doidinha por esse católico. Segura! E o pastor, minha filha, tem uns crentes aqui na congregação, mas ela, pastor, esse menino anda tudo de calça social. Ah, meu irmão, anda tudo desarrumado, olha,
Os homens também não ajudam, né, irmão? Porque tem homem que é só misericórdia. Os camaradas podiam estar bem tratados, bem cuidados. Olha para mim. Não, pastor, não, isso, aquilo. Ela vai e casa com um católico. Julgo, presta atenção. Por alguma situação, meu irmão, crente que já é crente, já é difícil manter a santidade, manter a postura. Imagine uma pessoa que não tem princípios. Olha para cá, que eu estou te dando um exemplo. Aconteceu, casaram 3 anos. Quantos anos? Tiveram 2 filhos em 3 anos. Quantos filhos? Divorciou. Os meninos estão com 13 anos, pais separados. Quando é de segunda a sexta, esses garotos têm uma criação com ela, mas no final de semana vão para casa do pai. Se tivesse preservado dentro da família como Deus queria, meu irmão, ia evitar muito problema. Ia evitar. E outra coisa, tem filhos que não têm culpa disso. Pergunte por quê? Porque eles só estão repetindo o que os pais fizeram a vida toda. Eles só estão repetindo um ciclo de vida miserável de pessoas que não tiveram discernimento e que não quiseram ouvir a voz de Deus. Escuta, aí a mãe tá, segunda, terça-feira, bora pro culto, bora, lá vem o menino. Sexta-feira, bora pro culto, bora, lá vem o menino. Só que quando é no domingo, o pai fala assim, hoje nós vamos no pagode, hoje nós vamos virar o diabo, hoje nós vamos virar o satanás, hoje nós vamos sair pra mulherada. Quando o menino volta de lá, tu acha que ele vai querer ser crente? Mas não vai querer ser nunca. Outra coisa, eu pego nas estatísticas. Se tu apresentar uma pessoa para mim e falar assim, pastor, não, eu fui lá, eu era crente, casei com um jugo desigual e trouxe ele para a igreja. De uma que tu me apresenta dessa, eu te apresento 10 que levaram para o mundo. Porque é muito mais fácil uma pessoa se desviar do que ganhar para Jesus. Viu? Acontece raras exceções. Agora escute isso aqui. Esse casamento, dá um glória a Jesus aí. Ela é a união mais próxima. Irmão, o sexo é a coisa mais íntima que existe no relacionamento do ser humano. Tanto que, se a relação de um homem com uma mulher, chega a ser mais estreita que pais e filhos. Por exemplo, olha essa frase aqui, ó. Filhos são parte do homem. Filhos são o quê? Fale forte, por favor, são o quê? Mas a mulher do homem é ele mesmo. Você consegue entender isso? Filhos são parte da gente, mas o nosso cônjuge é a gente mesmo. Ou seja, é a relação mais íntima que o homem pode ter. É por isso que ele fala assim, ó, só a morte pode separar vocês. E Deus está passando esse ensino aqui para Malaquias. O versículo de número 10, capítulo 2, verso 10 a 12, o profeta vai falar desse casamento misto. Leia, verso 10. Não temos todos nós, ou não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros? Profanando o quê? A aliança dos nossos pais. Verso 11. Judá tem sido infiel, e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, qual ele ama. Olha aí, ó. E se casou com adoradores de Deus e... Olha aqui, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Os judeus começaram a casar com Cananeu, Gigazeu, Jebuseu, e ao invés de estar indo para o templo, estão num monte de barral sacrificando a Moloque. Ao invés de estarem criando os filhos no caminho do Senhor, com os valores do Senhor, agora tem que dividir, porque, irmão, cá para nós. E as mulheres têm que confirmar isso que é verdade. Vocês sabem que vocês têm uma influência na vida de um homem que ninguém tem. A mulher tem poder de influenciar o marido, e quando ela é louca, nércia, ela leva o cara junto pro buraco com ela. Quando ela é sábia e está enquadrada no padrão bíblico, ela coloca o cara lá em cima. O sucesso de um homem é a mulher dele também. Dá glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus. Não pensa você, porque eu sou o bambambam, tu é o bambambam na empresa porque tua mulher está cozinhando, está lavando, está cuidando do teu filho, está dando educação para ele. Tu sai para trabalhar, quando tu chega na tua casa, teus filhos estão bem criados, tu acha que foi um anjo que foi lá ensinar eles? Quem foi? Cadê a mulher, irmão? Cadê você? Fala alguma coisa aí? Foi as mulheres sábias. Agora esse povo aqui, irmão, olha Deus. Deus falou assim, gente, olha para mim aqui, por favor, todos. Eu quero abençoar vocês. Então, vocês têm 12 tribos. Quantas tribos? Olha, Isacar, Benjamim, Zebulon, Dan, Naftali, Judá, Levi, Ruben,
Simeão, vão lá e escolham as mulheres que têm o mesmo sangue, a mesma cultura e casem. Mas os endemoniados queriam a mulher do arraial de Baal. Não, irmão, a do arraial de Baal são mais fitness. E atrás desse fitness, Cássio, meu irmão, o negócio pegou de uma maneira que você escuta, desestruturou tanto, e Deus, irmão, Deus é tão maravilhoso. Olha a fala de Malaquias. Vocês estão profanando a aliança que o Senhor fez com vocês. Versículo de número 12, por favor. O Senhor, olha o que acontece. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente oferta ao Senhor dos... Olha para mim e vamos lá. Casamento é uma violação, ou melhor, casamento misto é uma violação dos mandamentos e da aliança de Deus. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo de número 6, verso 15 e 16, deixa a igreja ler. O apóstolo Paulo falando, ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo de número 6, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus? Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu. Irmão, que tipo de comunhão pode ter entre duas cabeças que pensam diferente? O Dr. Rubem Alves deu 2 exemplos de casamento, olhe para mim, e você vai ver qual o seu é. Ele mostrou o casamento tênis e o casamento frescobol. Deixa eu te explicar, não ache graça não, que é didático. Olhe para mim, o que é o casamento tênis? No jogo de tênis, é um querendo vencer o outro. Por exemplo, se eu estou jogando tênis com outro parceiro, eu tenho que dar a tacada mais difícil, eu tenho que observar onde é o ponto fraco dele para me jogar naquele ponto fraco, porque o objetivo desse jogo é eu vencer ele. Sim ou não? Então nesse casamento há uma competição. É um atacando o outro. É marido atacando a esposa, é a esposa atacando o marido. É ela querendo mostrar que ele está errado, ela já descobriu a fraqueza dele, e ela quer fazer com que ele perca para mostrar que ela é superior e vice-versa. Só que no casamento frescobol, sabe o que é o frescobol? É a mesma coisa, é 2 raquetes. Só que no frescobol ninguém pode perder. Tipo, no frescobol a bolinha não pode cair. Então eu não posso dificultar para o meu parceiro. Eu tenho que dar uma batida para ele, ó. Se eu dificultar, se ele perder, não perde só ele, perde os dois. O casamento do crente, ele tem que ser frescobol. Como assim, pastor? Eu não posso dificultar para minha mulher. Se eu sei que a fraqueza dela é essa, eu vou dar uma tacadinha. A glória, meu irmão. Isso. Pega aí. Porque se cair a bola, é só ela que perde? Não. Agora, meu irmão, quantos casamentos estão vivendo aqui o jogo de tênis? Desgraçado. É tacada, meu irmão, que... Ou seja, não evolui de forma nenhuma. Agora escute isso aqui. O casamento, ele é uma... Olha isso aqui, o casamento misto é uma porta de entrada para o desvio da fé. É a quebra da aliança. O versículo 10 já mostrou isso. Êxodo 34:16 e Deuteronômio 7:3, a gente não tem tempo. O problema não era racial, o problema ele era religioso, já expliquei. E um lar onde o marido ama Buda e a esposa ama Cristo, não irá prevalecer Deus ali quando? Nunca. Coloca Amós 3:3. Rápido, meu filho, me ajuda. Amós capítulo 3, versículo 3. Olha o que o profeta Amós disse. Será que 2 andarão juntos? As irmãs que estão aqui, vocês alguma vez já pararam para observar o que é que Deus tem para o marido de vocês? Os irmãos que estão aqui, já pararam alguma vez para observar o que é que Deus tem, eu falo ministerialmente, para as esposas de vocês? Se vocês estiverem andando juntos, ou será que 2 andarão juntos se não estiverem de mesma coisa? A mulher quer fazer uma coisa, o marido quer fazer outra. A mulher quer pro A, o marido quer pro B. A mulher gosta de bacaba, o marido gosta de açaí. A mulher gosta disso, ele gosta daquilo. Meu irmão, não vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa, tu está disposto a renunciar? Porque, irmão, presta atenção. Olha o que a gente ouve das pessoas. Não, eu estou infeliz.
E quem foi que te disse que casamento é medido por sentimento? Quem foi que te disse que casamento é medido por sentimento? Por que muitos casamentos acabam? Por causa desse bendito ser. Ah, pastor, porque eu estou infeliz, então vai lá, faz o teu papel. Irmão, eu quero é ver tu ir lá, fazer o teu papel, honrar a Deus, fazer o teu papel de sacerdote, renunciar, cumprir aquilo que Paulo falou em Efésios 5, cumprir aquilo que Deus falou. Eu quero é ver se essa mulher não vai te amar, não vai ser submissa, não vai fazer tuas vontades. Agora, meu irmão, enquanto tu estiver vivendo desse jeito, quebrando aliança, descumprindo o teu papel, não espera a bonança dentro da tua casa que não vai ter de jeito nenhum. Posso escutar um glória a Deus? Glória a Deus! E outra coisa, como é que ficam os filhos nessa questão aqui? Deixa eu ler para você aqui. Olha aqui, escuta para mim. Dados, lá vai. Primeiro, filhos que vivem com a mãe e padrasto, com mãe divorciada, têm risco maior de 20 a 30% de sofrer acidentes graves. Segundo, filhos que vivem apenas com a mãe, como cabeça do lar, tem 50% de chance de desenvolver doenças psicossomáticas. Terceiro, filhos que vivem com a mãe, cabeça do lar, ou com mãe e padrasto, tem uma tendência de 40% a 70% maior de repetir de ano na escola. Quarto e último, filhos oriundos de casamentos quebrados são responsáveis por mais de 70% de casos de suspensão na escola e expulsão. Lembre-se disso e não seja egoísta. Toda vez que eu pecar, a minha casa vai perecer. Toda vez que eu não estiver no centro da vontade de Deus, os meus filhos irão sofrer. Todas as vezes que eu não estiver encaixado naquilo que Deus quer, o que é que Deus quer? Um casamento, uma mulher, uma estrutura, um lar. O sexo selando isso aí. Tem casal que não se toca mais. Tem casal que não se cheira mais. Que negócio de espiritualidade dessa mulher que o homem não pode chegar, que ele logo fala, tu tá na carne, mulher. Ou o poderosão que cospe fogo no monte, esse aí. Que negócio dessa mulher também que o homem quer satisfazer um problema biológico dele, que é o sexo, que é uma necessidade do corpo, e essa mulher está com uma dor de cabeça que nenhuma Neusadina do mundo cura. Primeiro, se você conhece a Bíblia, escute, eu já falei isso aqui outra vez, vocês são instruídos. Não pode negar sexo para o cônjuge. O marido quer é dever seu satisfazê-lo. A esposa quer é dever seu satisfazê-la. Enquanto isso, a sociedade está aí, ó, apresentando N caminhos. N caminhos. Para que o homem possa ir lá, se satisfazer e destruir. Agora preste atenção numa coisa aqui. O Senhor, Ele vai eliminar. O versículo 12 é tão forte, que Ele vai fazer o seguinte. Quando Deus fala assim, olha, eu não quero saber quem é. Eu não quero saber quem é. Irmão, quando chega a espada de Deus, o que foi que aconteceu no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, 29 a 35? Não precisa colocar, olha para mim. Simplesmente o Senhor vai lá e tira uma geração todinha de Eli. Porque quando Deus vem, Ele não brinca. E do verso 13 ao 16, Ele vai falar que o divórcio quebra a aliança conjugal. Leia o verso 13. A outra coisa que vocês fazem, olha o que eles faziam. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. Verso 14. Vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Olha quem foi a tua parceira. Ela, antigamente, essa aí que tu não quer mais hoje, se tem alguém aqui se convertar hoje, em nome de Jesus, essa aí antigamente, olha quem ela era. Ela era mulher da aliança, mulher da tua mocidade, ela era tua companheira, cresceu junto contigo, tu só é quem tu é por causa dela, e agora o camarada aqui tá, o cara tá bem. Posso escutar um glória a Deus? Não, meu irmão, não quebra aliança não. Sabe quem foi a primeira testemunha do teu casamento? Não foi o padrinho nem a madrinha, foi o próprio Senhor. Ele está dizendo assim, olha, vocês estão quebrando a aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. Gente, quebrar uma aliança de casamento não significa só eu deixar uma mulher e trocar ela por outra.
significa eu quebrar a aliança da semente de preservar um princípio que Deus colocou no mundo e ele não pode ser quebrado. E quando ele é quebrado, a sociedade sofre de modo geral. Prossiga comigo, versículo de número 14, ou melhor, 15. Olha o que diz esse texto. Não fez o Senhor somente um mesmo que olhasse o Espírito? É uma pergunta. E por que somente um? Porque buscava uma descendência. Olha para mim, diga assim: Deus, por favor, Deus buscava uma descendência piedosa. Agora olhe para mim. Um lar desestruturado gera uma descendência piedosa? Um lar desestruturado gera filhos piedosos? Um lar desestruturado gera filhos que glorificam o nome de Deus? A verdade é, olha para cá, nós pais estamos falhando em muita coisa. E pais cristãos que trocam o cuidado pelos seus filhos, a instrução pelos seus filhos, pelo trabalho do dia a dia, pela correria do dia a dia. Irmão, nunca haverá um avivamento coletivo sem antes haver um avivamento individual. O avivamento, igrejas fortes, famílias fortes. Igreja estruturada, famílias estruturadas. Agora eu pergunto para você, se tem alguém aqui que está com um casamento desestruturado, eu quero saber como foi que você conseguiu essa façanha de desestruturar a tua casa com uma Bíblia na mão. Porque tudo que você precisa está nesse livro. Todo o direcionamento que você... Irmão, não adianta. Pastor, eu já participei do ECC da Assembleia, da Ceia, da Quadrangular. Já participei do ECC até dos Mormons. Não adianta. É olhar e cumprir. O versículo 16, Deus está dizendo o seguinte, ó: o divórcio não é a vontade de Deus. Deixa eu ler isso aqui para você. Leia o verso 16 comigo. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Por todos esses motivos que você está ouvindo. Olha para cá. Melhor que o divórcio é o perdão e a restauração. Dr. Carson diz assim, que o divórcio é uma clara evidência de um coração endurecido. O Dr. Matthew R., príncipe dos intérpretes, diz assim, ele diz que o homem nenhum tem autoridade para separar o que Deus uniu, nem marido, nem esposa, nem juiz, nem sacerdote religioso. Um pastor que, quando um casal chega com um problema de adultério, ou algum caso parecido, e fala assim, bora procurar um advogado ali, vamos resolver essa causa, ele está errando biblicamente. O primeiro ponto, olhe para mim, o primeiro ponto para ser consertado é saber se há arrependimento e tem perdão. Porque o que Deus uniu, fale forte, o que Deus uniu, não separe o homem. Ou, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, debaixo desse princípio, dessa aliança feita, leia o verso 16 e eu libero vocês. Porque o Senhor Deus, o Deus de Israel, ele diz que odeia o quê? O divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Irmão, eles chegavam chorando, verso 15. Ah, Senhor, chegavam no culto desesperado. Ah, Senhor, por que tu não faz isso? Tu não recebe nossas ofertas. Olha as nossas lágrimas, olha o arrependimento. E Deus estava falando assim, não, vocês quebraram a aliança que fizeram comigo. Sabe qual foi a aliança? Desonrar a sua mulher. Gente, olha os homens aqui para mim todos. Sabe por que muitas coisas dão errado para vocês? Porque vocês não honram as mulheres de vocês como vocês deveriam. Sabe por que muitas portas fecham para vocês? Os céus estão com os ouvidos tapados enquanto vocês não honrarem a casa, mulher e filhos. Palavra forte, né? Dura. Eu sei que realmente enxerga. Sabe por que Deus não abençoa mais ainda? Porque vocês estão quebrando a aliança. Escute, tem homens que já se divorciaram estando vivendo na mesma casa. O nome disso é repúdio. Porque a mulher está ali com ele, ela não tem mais sexo, ela não tem mais acompanhamento psicológico, ela não tem mais conversa, ela não tem mais carinho, ela só serve para cozinhar, passar e lavar. É uma empregada. Ela já vive divorciada dentro da casa. O nome disso é repúdio. Ele já abandonou ela dentro de casa. Só falta oficializar. Sabe quando Deus vai te ouvir? Nunca. Sabe quando as bênçãos vão chegar? Nunca. Porque Deus não ouve quem quebra a aliança.
Então, pastor, o que é que eu faço? Começa a consertar dentro da tua casa. Ó, o problema não é currículo. Meu irmão, Deus abre porta onde não tem parede. O problema não é a empresa que não te chama, não é nada disso. O problema é que tu tem quebrado a aliança. Pastor, eu me envolvi numa barca fura. Meu irmão, não interessa, tu já escolheu errado. Acabou. Agora é pedir misericórdia e vamos para frente. Mas pastor, para de olhar para trás. Deus é Deus daqui, que quer pegar na tua mão, quer fazer diferente daqui para frente. Agora, meu irmão, se tu quer viver desonrando a tua família, se tu quer viver desonrando os teus filhos, se tu quer viver desonrando o teu lar, as portas do céu vão estar sempre fechadas para vocês. E não adianta, olha, escuta, olha isso aqui, já acabei. Olha aqui para mim. Não adianta tu chegar e falar assim para Deus: Senhor, não gosto mais dela, não é aceito divórcio assim. Senhor, não quero mais, Deus não aceita divórcio assim também. Senhor, não amo ela mais, tu vai ter que aprender a amar, porque Deus não aceita divórcio assim também. Segundo a cláusula bíblica, duas maneiras: morte, viu? Quando tu bater a bota. E outra, para alguns pastores, em algumas visões, adultério. E quem tem permissão para casar na situação de adultério, não é quem comete o adultério, é quem sofre. Porque quem comete tem que pedir perdão de joelho, porque se a pessoa não perdoar, ele tem que viver só para sempre. Porque se casar de novo, a Bíblia fala que é adúltero. Segura isso se tu é forte. Terceiro, alguns separam por abandono, repúdio, como eu estou explicando para vocês aqui. Então não tem esse negócio mais: ah, não gosto mais dela. Olha para mim. Alguns anos atrás eu estava no gabinete pastoral e entrou um casal. Olha isso aqui, deixa eu compartilhar com você. Você está com pressa? Graças a Deus. Olha para mim. Esse casal entrou, um rapaz e uma moça jovem, uma moça bonita, um rapaz feio, só misericórdia. Homem sempre é labioso, né, irmão? Feio, irmão, o bichinho era feio. Olha pra mim, um rapaz feio, uma moça muito bonita. Entraram com uma criança, olha pra mim, de 7 anos. E eu senti que ele estava ocioso. Ele chegou assim ele estava tipo com uma crise de ansiedade. Aí ele chegou comigo e falou: pastor, eu quero conversar. Eu falei: diga, irmão, sente aqui. Peguei uma água, sentou. Ele falou assim: o senhor está vendo essa jovem aqui? Eu falei: estou. Ele disse: eu quero me casar com ela, mas tem um problema. Eu falei: qual é? Aí ele olhou para mim e falou assim: é porque ela era minha liderada de mocidade. Eu deixei da minha esposa para ficar com ela. Só não dei assim de direita, irmão, logo na frente, porque não tem como, né? Tem que aconselhar no amor primeiro. Olha para mim. Aí eu peguei, ele me contou a história. Já tinha uma criança de 6, 7 anos envolvida no meio do adultério. Isso é um adultério. E aí ele começou, olha como ele começou a conversa. Porque o pastor fulano falou que ele me casa. A pastora fulana também disse que pode. E eu peguei Deuteronômio 24, 1 Coríntios 7, Romanos 7. Eu peguei Mateus 5, Mateus 9, e foi citando todos os textos. Terminando, depois de dar um sermão bíblico dele, mostrando tudo, como é que a Bíblia pode e não pode. Eu olhei para ele e disse assim: você ama essa moça? Ele olhou para ela, ele já estava chorando. Ele disse: amo. Então vá lá, mande ela embora para a casa dela e volte para a sua mulher, que é a sua esposa. Ela é a sua mulher. Essa moça aqui, hoje, vocês estão em ato de adultério. E isso aqui Deus abomina. A sua esposa, mediante a Deus, é aquela com quem você casou. Adivinha o que aconteceu? Só falo se você dá glória. Ele saiu da igreja. Porque é muito mais fácil eu permanecer no pecado do que ouvir a voz de Deus. Viu? Nunca mais eu vi o rosto desse casal. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmão: perdi um membro, mas a palavra permanece sempre sendo fiel. Qual era o melhor? Trazer ele para ter membro? Para ter mais receita? Não, irmão. A gente tem que falar a verdade. E agora pense numa situação dessa que já tem uma criança. Deus está falando assim, ó: não interessa quem seja, não quebre a minha aliança. Não interessa se tu é filho de crente,
Não interessa se tu nasceu no berço evangélico, não interessa quem é teu pai, não interessa se tu serviu a Deus na Assembleia de Deus em Belém, não interessa quem tu é. O dia que tu quebrar, que eu quebrar, que nós quebrarmos a aliança, Deus vai julgar pela sua causa, pelo seu nome que é santo para todo sempre. Aí o povo estava indo lá, ó, com a maior cara lambida. Ai, Senhor! Aí falando para Malaquias: profeta, o que está acontecendo? A gente chora, a gente leva oferta, a gente geme no altar e Deus não responde. Aí Deus fala para ele: vai lá, fala para eles, como é que eu vou responder eles? Se eles quebraram a aliança. Está aqui, irmão, tu está ouvindo em alto e bom som hoje. Sabe por que Deus não te responde? Porque tu quebrou a aliança. Aliança de quê? A aliança de obedecer, aliança de encontros princípios. Eu não falo só de casamento, eu falo de muitas coisas. Tu quer que a mão de Deus, o ouvido de Deus, a voz de Deus volte a olhar para ti? Está disposto? Aleluia! Está disposto a pegar essa aliança e dizer: não, Senhor, é para deixar, eu deixo. Tem que ser macho, irmão. Tem que ser mulher de Deus. É para deixar esse extraconjugal? Eu deixo. É para deixar esse pecado? Eu deixo. É para deixar esse caixa 2? Eu deixo. É para deixar esse arroz? É Deus. É para deixar isso aqui? Eu deixo. Se é para refazer aliança contigo, não interessa o que seja. Agora, se tu quer caminhar e sentir que Deus está todo o tempo assim para ti, ó. Escuta, olha o que eu vou falar aqui, pastor Fernando. Olha o que eu vou falar aqui, preste atenção para mim aqui. Você sabe por que você não passa fome? Eu estou falando para os desobedientes. Sabe por quê? Porque Deus não pode voltar atrás da palavra que Ele disse uma vez. Ele disse assim, ó: eu, Deus soberano, lanço uma promessa. Vocês não vão ficar sem comida, bebida e vestimento. É por isso que tu não passa dificuldade maior. Porque Ele não pode contrariar essa promessa que está lá em Mateus 6. Agora, se tu quer viver o melhor da terra... Eu não estou falando de dinheiro não, meu irmão. Eu estou falando de comunhão com Deus mesmo. Sabe, de ter autoridade, de chegar, de ser uma ilha de coisas materiais. Porque quando uma pessoa está na posição, pensa num pai que sabe abençoar, é o Deus dos céus. O que é que eu faço, pastor? Deus está dizendo hoje: restaura a tua aliança. Amém ou não amém? Está com a aliança quebrada, está com a aliança desfeita. Só está na... Você não é galinha, tá? É só uma ilustração. Vai lá no galinheiro e joga só uma mão de milho. Come, toma. Só uma mãozinha de ração, toma. Só para te não passar fome, tá aqui, ó. Como eu não posso contrariar a minha palavra, tá aí: come, bebe e veste. Pesado, né? É a Bíblia. Quem foi que escreveu isso? Foi o Senhor? Foi Malaquias, 4.000 anos atrás. Vai lá no cemitério, desenterra ele e briga com ele. É a palavra. Deus está dizendo nessa noite: ou tu restaura a tua aliança, ou tu vai viver só de migalha. Que silêncio bonito no arraial. Curve sua cabeça. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. O contexto desse livro mostra não só um povo rebelde, mas toda uma linhagem sacerdotal corrompida. Foi um tempo de tanta tristeza, Senhor, que esse povo viveu. Mas o Senhor é misericordioso demais. Senhor, nós erramos e falhamos todos os dias contra a Tua palavra. Todos nós quebramos alianças, desfazemos coisas, fazemos coisas que não Te agradam. Mas nessa noite o Senhor, de forma didática, como um pai que ama o filho, está nos exortando a construir tudo aquilo que foi quebrado. Senhor, eu tenho um discernimento espiritual nessa noite, nesse altar. E eu sinto, Senhor, muitas coisas presas no mundo espiritual. Porque há promessas na Tua palavra de abençoar os Teus filhos de uma maneira muito grande. Porém, Senhor, isso não pode ser feito se não estiver debaixo da Tua obediência, debaixo da Tua aliança. Eu quero Te pedir nessa noite, se algum de nós não tem força, nos dar essa força nessa noite, Senhor.
Nos ensina a olhar para Ti, a entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não permita tomarmos decisões que vai, Senhor, nos distanciar mais daquilo que o Senhor preparou de nós. Porque tem pessoas que estão rodando nesse deserto há tanto tempo e não conseguem ter um crescimento. Ah, Deus, nessa noite libera uma palavra sobre esse povo. O Senhor está dizendo ao meu coração que haverá muitos testemunhos aqui de pessoas. Haverá muitos testemunhos de bênçãos ainda esse ano, de coisas travadas. Meu Deus, haverá testemunhos de portas que abrirão, e o Espírito Santo trará na mente dizendo: era só a aliança ser feita para a bênção te alcançar.